quando a gente começa nesse caminho do Dhamma, é normal que haja várias coisas que não se encaixem na nossa cabeça. Tal como a gente está começando a montar um quebra-cabeça. Tipo, a gente consegue juntar essas 3 pecinhas aqui, mas tipo, essa peça aqui, mas essa peça aqui não faz parte do quebra-cabeça. Será que realmente faz parte do quebra-cabeça? Mas isso não ajuda muito a resolver um quebra-cabeça. Tem essas peças que eu consigo juntar, vou trabalhar com isso. Eu consigo juntar essa outra peça com essa aqui. Ok, consegui juntar isso, ok. Vou trabalhando com o que eu consigo juntar. As peças que tá bom, isso aqui não faz... Se a gente for seguir essa linha de raciocínio, né? A gente vai jogar metade das peças do quebra-cabeça fora antes de começar, porque tipo, não faz sentido nenhum essa peça é azul, mas aqui tudo é laranja, como é que isso vai encaixar direito? Então a gente vai montando do que a gente tem. Cada um começa de um lado, cada um começa com uma base, cada um tem uma carga diferente. Ninguém é obrigado e não é esperado que ninguém já venha, tipo, com metade do quebra-cabeça pré-montado. Ok, a gente tem isso, a gente lida com isso. Qualquer ferramenta que a gente tem, a gente usa, que funciona pra gente, o que a gente pega e a gente testa. Não precisa se preocupar muito com relação às peças que não se encaixam. Ok, eu consigo entender esse tanto, faz sentido pra mim esse tanto, eu me sinto confortável de pegar esse tanto, por enquanto, então eu vou praticar com isso. Aquela outra parte que pra mim não faz muito sentido, não me sinto muito à vontade ainda, você não é obrigado a pegar, ninguém te obriga a pegar nada. O Buda não obriga ninguém a simplesmente seguir ordens, não obriga ninguém a nada. Ele aponta uma direção, aponta um caminho. E dependendo de onde a gente está, a gente não tem condições para pegar o pacote completo. Okay? A gente tem esse tanto, a gente consegue, eu consigo, o que a gente se sente nesse momento atual confortável de pegar é isso. Ok, vou usar isso então, vamos ver se esse negócio funciona. Aí a gente pega isso, testa isso, começa a dar resultado, não é que essa recomendação é boa? Será que não tem outras recomendações que podem ser úteis? E aí a gente vai buscar mais. Isso é uma forma sábia de ir cultivando essa prática, né? A partir do que a gente tem. Ninguém é obrigado a sair fora da zona de conforto, simplesmente, não, vou sair pegando tudo cegamente, sem nenhum questionamento nem nada. Ninguém é obrigado a fazer isso. Geralmente o que funciona melhor é isso. A gente começa com o que a gente tem, a gente pratica, coloca em prática. Verifica para a nossa própria experiência. Isso traz mais estabilidade para a mente, isso traz mais alegria para a mente, traz mais energia, traz mais qualidades mentais. Então a mente fica mais inclinada a cultivar mais nessa direção, mais aberta a testar novas coisas que talvez inicialmente não fizessem tanto sentido no primeiro momento, mas que depois daquela prática, depois daquela experiência, começam a fazer sentido. Então a gente começa de onde a gente chegou. E dali a gente constrói em cima disso. A tal ponto do ensinamento do Buda não faz muito sentido. Não tem problema. A gente pega o que faz sentido pra gente e continua praticando. Talvez com a nossa prática disso aqui, aquilo outro começa a fazer sentido, nossa mente começa a ter mais abertura para olhar para aquilo, que talvez inicialmente não tenha abertura para olhar para aquele assunto. Depois, esse assunto não é tão estranho assim, parece que faz sentido. Ou acho que eu vou pegar isso aqui, vou testar, vou experimentar, vou ver. E aí
isso vai nutrindo, né? Você vê, é uma fé que vai sendo alimentada com experiência, né? Vai sendo nutrida, é uma fé cultivada, não é uma fé que simplesmente você implanta um chip na cabeça e tipo é Budam Saranangachami cego, né? Toma refúgio no Buda de forma cega. Não é por aí, não é o jeito mais eficiente de fazer isso. Mas depende das nossas causas e condições, né? Tem pessoas, você vê nos suttas, né? Nas escrituras budistas, né? A pessoa simplesmente escuta o nome Buda, já surge fé, possivelmente porque ela construiu muito parami com o Buda Sasana no passado, já encontrou com outros Budas do passado, ou já teve práticas anteriores, né? Então, para ela, só o nome Buda já tem um efeito que, tipo, a pessoa já desperta a fé, já vem toda aquela prática do passado, vem à tona e a pessoa entra com tudo. Agora, tem outras situações, né, que, tipo, que a gente não tem esse mesmo parâmetro do passado, né? Não tem esse mesmo vínculo, né? Talvez esteja tanto contato no passado, então vai ser diferente, né? Não tem nenhum problema, hoje a gente começa onde a gente tem, né? Não precisa, não é apropriado também ficar se comparando com os outros, né? Não, o outro lá escutou, o suttra já se iluminou, né? Tipo, eu tô aqui meditando faz 3 meses e não consegui nada. Então não ajuda, né? A gente tem que construir o nosso parâmetro, não de ficar com inveja da riqueza do vizinho, né? A gente tem que construir nossa própria riqueza espiritual. E sempre assim, é cultivar quais são as qualidades necessárias que nutrem certas qualidades. Olhar a nossa mente, o que faz isso, né? E assim, natural que a nossa mente tenda, com a situação do mundo atual, é natural que as pessoas tenham dúvidas, né, quando elas chegam em alguma tradição, alguma coisa, né? Porque tem muita gente no mundo atualmente querendo enganar, querendo tirar vantagem. A pessoa faz um vídeo mostrando que um certo joguinho lá você rola uma roleta e você ganha, nossa, eu ganhei R$1.000 em 10 minutos. Aí você vai lá, coloca 10, 20, 30, 50 reais, perde R$2.000 e tipo, se frustra, nossa, essa pessoa me enganou, fui enganado. Ou então continuou com uma fé cega de que não, é realmente só uma questão de tentar um pouco mais. A pessoa falou no vídeo que era só tentar um pouco mais que eu consigo e aí eu vou ficar rico, né, desse jeito. E você vê, se a pessoa tem experiências traumáticas de frustração no passado, né, é natural que a pessoa tenha dúvidas. A pessoa tinha o sonho de comprar a casa própria, comprar o apartamento próprio, foi lá no vendedor do financiamento do imóvel, nossa, esse prédio vai ser perfeito, isso e aquilo, vai facilitar para você o parcelamento, vai caber no seu bolso, você cria toda uma expectativa, cria todo um sonho, você chega lá no prédio, tudo de má qualidade, as coisas quebrando, mal terminou de entregar o prédio, já tá vazando água, tipo, as coisas quebrando, as coisas de má qualidade, tipo, aquele sonho, tipo, afundando que nem o Titanic. Então, assim, se a gente já foi calejado por enganação no passado, é natural que a gente tenha dúvida. E é bom a gente ter dúvida, pra gente não se machucar no futuro de novo. Mas também não jogar tudo fora, né? Tipo, fui enganado 3 vezes, logo ninguém presta. Ninguém presta, esse mundo não presta, não existe ninguém nesse mundo que presta, o mundo é só enganação, é só dinheiro, é só cobiça, então nada presta. Aí também já é um outro extremo, né? A gente está se deixando levar pela raiva, pela aversão, pelas quilezas e jogando tudo fora. Não perder a esperança. Opa, o que tem de... Será que tem algo bom por aqui?
E com relação a, mesmo na época do Buda, alguns discípulos, algumas pessoas se interessavam pelo ensinamento, que eram de outras tradições e tal, e o Buda falava, não simplesmente saia confiando cegamente, né? Observe o comportamento daquela pessoa ao longo do tempo. Observe por um longo tempo como ela se comporta. Para nós atualmente seria estudar como foi a vida do Buda, como ele se comportou. Olhe as escrituras budistas, como ele se comportou diante de situações complicadas, pessoas que queriam criar polêmicas diante de situações complexas, como ele se comportava. Se a gente vê um histórico de ações admiráveis, né? Aquilo naturalmente nutre admiração, nutre confiança. Da mesma forma que uma empresa, né? Hoje em dia, se você for olhar uma empresa, tá bom, a empresa tem uma boa reputação lá no... O parâmetro brasileiro é reclamação, né? A gente usa reclame aqui, né? A empresa está boa no reclame aqui, né? Então dá mais confiança, né? De que, deve ser ok comprar aqui, né? Resolve boa parte das reclamações, né? Então dá uma certa confiança, trazendo para termos atuais. Então, assim, observar, tá bom, o Buda estava no passado, como que os monges no presente, né, de bons mosteiros se comportam, né? Qual a atitude deles com relação a diferentes situações, né? Como eles se comportam, como eles agem. Isso, você vê, essas informações podem ser úteis para nutrir a nossa confiança, nutrir a nossa admiração. Além da própria prática, né? Da própria prática, estudo do Dharma, né? Você vê essas informações, né? Você olha lá como que o Buda lidou com uma situação de, pessoas querendo discutir, bater boca. Como que ele lidava com aquilo? Ele agia com raiva, com aversão, com ignorância, com arrogância, ou ele agia com sabedoria? Ele agia com compaixão, ele agia da maneira apropriada para aquela situação. E com relação ao Buda, né, pelo que a gente tem das escrituras como dos mestres, né, o Buda é quem abre o caminho, quem traz à tona, revela o Dharma, né? O Dharma estava sempre lá, só que as quilesas, depois de um tempo do Buddhasasana, o assassino se perde e aquelas quilesas dominam, né? Tampam o Dharma, basicamente. E ninguém consegue enxergar. Por mais que esteja lá o tempo todo, ninguém mais tem qualidade suficiente para trazer aquilo à tona e enxergar. E aí esse ser pioneiro, né? Que tem as qualidades de pioneiro para abrir o caminho, né? Abrir a trilha na floresta, né? É o Buda, né? Então ele tem que construir qualidades muito maiores do que uma pessoa que simplesmente vai seguir a trilha. Não é muito diferente. O símile mais atual que a gente consegue trazer é de médico. A gente está doente, a gente vai no médico, receita um remédio, a gente se melhora com o remédio e é isso, resolvido o problema. Agora, isso da medicina, muita gente não vai querer. E é muito mais difícil do que você simplesmente ir lá e tomar o remédio. Ir no médico, pagar a consulta, receber o remédio, tomar o remédio e melhorar. É muito mais difícil ter essas qualidades para saber
diagnosticar os mais variados tipos de condição do corpo e qual medicamento interage com qual e qual pode, qual não pode, como que os órgãos se comunicam entre si, que um afeta o outro, o que é risco, o que não é risco, quantos anos de estudo, experiência, esforço, horas de plantão tem lá para você simplesmente ir lá no médico, receber o seu remédio e você tomar e melhorar. Então imaginar que em termos espirituais, né, para alguém conseguir levantar o véu da delusão, né, tipo, deve ser proporcionalmente, exponencialmente muito mais difícil do que cursar medicina. E assim, se a gente vê pelas escrituras, né, é dito que aqueles, como é que fala, quando geralmente funciona da seguinte forma, né, alguém tem na época de um Buda Sasana, né, tipo, alguém tem essa aspiração de se tornar um Buda no futuro. E aí, as condições necessárias para isso ser possível, né? É dito que a pessoa tem que ter as qualidades necessárias para se iluminar naquela própria vida. Então, o Buda que trouxe esses ensinamentos para nós, né? 2.500 anos atrás, né? Tipo, ele tinha condições para se iluminar há muito, 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 muito tempo no passado. Ele podia simplesmente tomar um remédio e se curar. Ele tinha as condições para isso. Mas não, ele escolheu o caminho, tipo, que nem a gente citou no verso mais cedo, né? Compaixão vasta como o oceano, né? Porque se não vier de uma compaixão vasta como o oceano, não tem como encaixar isso, né? Como que a pessoa vai abrir mão Tinha as condições necessárias para se libertar naquela própria vida, né? Ela podia simplesmente tomar um remédio e se libertar. Mas ela pega e escolhe o caminho mais difícil, né? Que é cultivar as qualidades necessárias para poder abrir o caminho para os outros no futuro. Que é muito, muito mais difícil. Então, tipo, eu acredito que tem 3 aspectos do Buda, né? Que tornam ele especial, né? A qualidade da compaixão, né? A qualidade da pureza, a qualidade da sabedoria. A qualidade da compaixão está nisso, né? Tipo, ele tinha as condições necessárias para se iluminar naquela própria vida. E ele escolhe o caminho toma essa aspiração de se tornar um Buda no futuro, né? De abrir o caminho para os outros no futuro. Que é um caminho muito, muito mais difícil, né? Ao contrário de outras tradições, né? Tipo, não é recomendável, não é indicado para todo mundo esse caminho. Se a gente for ver a biografia dos mestres tailandeses, né, a gente vai ver que alguns mestres tinham tomado esse voto no passado. O próprio Adyaman, que é quem reviveu a tradição de Floresta Tailândia, né, o fundador da tradição de Floresta Tailândia. Ele tinha feito esse voto no passado. Só que o voto dele ele não tinha recebido a previsão ainda, né, não tinha garantido ainda que ele ia alcançar tal realização, mas ele cultivou metade dos paramis para se tornar um Buda. E aí ele abriu mão desse voto. E aí, mesmo tendo aberto mão desse voto, olha o tanto de benefício que ele trouxe, né, até a nossa geração atual. Com os métodos e práticas que ele trouxe à tona. O jeito austero da tradição de floresta. Então você vê, às vezes falta informação, né? Às vezes falta contato com informações diferentes que alimentam a nossa inspiração, que alimentam a nossa fé. Ler a biografia dos mestres, ler a biografia do Buda. Essas coisas ajudam a gente a nutrir essas qualidades, né? Mas você vê, não é uma coisa nutrir,
nutrir, é que nem cultivar um jardim. A gente está jogando água no jardim, colocando causas e condições ali, mas não tem obrigação de surgir. Se não surge fé, é porque não tem condições para surgir fé. Ninguém é obrigado a ter fé no Buda, Dhamma e Sangha. Ninguém é obrigado. Se tiver causas e condições, aquilo surge. Se não tiver causas e condições, aquilo não surge. Então, a gente leu sobre o Buda, não surgiu fé no Buda. Não tem problema. Não era para surgir. A gente leu sobre a vida dos mestres, não teve fé. Não tem problema. A gente continua praticando, não tem problema. Não tem condições necessárias para aquilo surgir ainda, tudo bem. Então a gente pratica com o que a gente tem. Tem fé no Dharma, ok, vamos praticar com fé no Dharma. Então, não tem nada que é obrigatório, você vê. É questão de causa e condições, é o que o Buda sempre enfatizou, né? Questão de, ok, qual a condição que alimenta esse estado mental, qual a condição que não alimenta o outro estado mental. E a gente vai praticando o Dharma. E pode chegar num ponto que, tipo, essas três coisas não sejam mais vistas de forma separada. O Ajahn dizia que, tipo, quando a gente vê o Dharma, assim, o próprio Buda diz isso nos sutras, né? Quando a gente vê o Dharma, a gente vê o Tathagata, o verdadeiro Tathagata. Então, tipo, por mais que a pessoa veja o Buda lá, more com o Buda, ela não ainda, pode ser que ela não tenha visto realmente o Buda, né? Se a pessoa não viu o Dharma ainda, não enxergou de verdade o Dharma, pelo menos um vislumbre do Dharma, a pessoa conhece aquele monte de carne ali que a gente chama de Buda, né, naquela época. Aquela pilha de carne, ossos e agregados ali que a gente eles chamam de Buda, mas a pessoa não enxergou ainda o que é realmente o Buda. O Ajahn falava que, tipo, quando a gente enxerga o Dharma, né, tipo, a gente enxerga o Buda, o Dharma e a Sangha. São três aspectos da mesma coisa, são três caras da mesma coisa, né? Como que poderia ser possível o Dharma aparecer no mundo se não fosse por um Buda, um pioneiro, para abrir aquilo, abrir esse caminho? E como que a gente receberia o Dharma nos dias de hoje se não tivesse alguém mantendo ele vivo até hoje, dentro do coração? E se mais que a gente fizesse um outdoor, na época do Buda, né, você vê um terremoto, furacão, aquilo teria sido varrido. Se não tiver alguém vivendo aquilo, né, não chegaria até a gente hoje. Então, como é que a gente pode... Como é que funcionaria, tipo, o Dharma sem a Sangha? E como é que funcionaria o Dharma sem o Buda? Né? Tipo, não encaixa, né? Mas se você não enxergou isso ainda, não tem problema, não tem problema. É uma coisa que vem com a prática, né? A gente vai praticando. Mais que a gente acha que talvez não faça sentido, não tem problema. Não precisamos se preocupar com o futuro, nem com o passado. A gente vai praticando com o que a gente tem, vai encaixando as peças que a gente tem. Passo a passo, cultivando aquele, a gente e vai cultivando dessa forma, gradual, né? A gente tem uma mente que tende mais à dúvida, não tem problema. Ok, a gente tem fé em olhar para a respiração, em virtude, ok, vamos começar por aqui. Eu consigo fazer isso, consigo olhar para a minha mente, consigo olhar para os meus estados mentais, consigo acalmar minha mente um pouco com a respiração, ok, consigo fazer isso. Aí a gente vê benefício disso, surgiu o benefício disso. O que mais que o Buda será que ele ensinou? Vamos ver o que mais que o Buda ensinou. O Buda ensinou sobre amizade, né? O círculo de amigos, né? Ensinou sobre virtude, preceitos. Consigo fazer isso? A gente vai, tenta, tem dificuldade, vai e faz. Vê algum resultado. Aquilo vai alimentando aqui tem algo bom, que dá para confiar. E não simplesmente precisa sair aceitando o pacote completo. Né? É natural que se a gente já é calejado da vida por vários traumas do passado, vários líderes ou várias figuras que a gente colocou a nossa confiança e fomos traídos no passado, né? É natural que a gente tenha dúvidas. Então a gente começa de onde a gente tem. Ok, também não vamos perder a esperança na humanidade também. E as coisas vão se encaixando, as coisas a gente vai praticando da forma correta, vai encaixando as pecinhas, né? Até assuntos mais complexos, né? Como coisas que karma, renascimento, budas do passado, poderes psíquicos, né? Essas coisas vão se encaixando, né, em algum lugar. No começo pode não fazer o maior sentido, né? Pode não ter esses seres celestiais, o que é isso? Então, pode não fazer o menor sentido, né? Não precisamos preocupar com isso. A gente começa onde a gente tem. Tem pessoas que têm inclinação para essas coisas, elas se beneficiam de ouvir essas coisas.
Tem pessoas que não vão se beneficiar de ouvir essas coisas, tem pessoas que vão ter aversão de ouvir essas coisas, então a gente não sabe. Cada um tem que saber, ir se encaixando, né? E ver o que funciona e o que não funciona. Pensar em tal assunto, tal ensinamento do Buda me traz confusão, me traz dúvida, me traz ansiedade. Não está certo. Mas não pensa sobre isso. Pensa em outro aspecto. Que a gente consegue ter confiança, que a gente não está sem clareza, vai construindo em base nisso. E as coisas vão se encaixando, vão fazendo sentido, vão junto com a experiência, né? Não é só estudar o texto, né? Estudar o texto não encaixa a peça de quebra-cabeça, né? Se não tiver experiência, né, aquelas peças não vão se encaixar direito, né? Porque o intelecto ele consegue até um certo tanto, né? Depois de um certo tanto é o coração, né? Muitas dessas coisas, né, tipo confiança no Buda, Dhammasanga, né, tipo, não é uma coisa que intelectualmente a pessoa conclui ali, ela racionalmente, opa, tenho fé no Buda. Às vezes vem do próprio, é muito mais significativo quando vem do próprio coração, uma coisa que brota do coração. Você pratica aquilo, você coloca em prática, daqui a pouco tipo, surge um insight, você fala assim, não, isso é realmente incrível. Tipo, isso não pode ter vindo de uma pessoa normal, né? De uma pessoa ordinária, né? Tipo, isso só pode ter vindo de alguém muito especial, né? Tipo, alguém com qualidades muito elevadas, né? E aquilo desperta, vem do coração, né? Uma coisa que brota naturalmente, não é uma coisa que alguém enfia na sua cabeça de fora, né? Que alguém que alguma coisa que coloniza a sua mente, que vem de fora, né? Aquilo vem do próprio coração. E depois você vai lá, você olha, às vezes depois de muito tempo, você olha lá, você vai ver um sutta, algum ensinamento, uma escritura, algum ensinamento de algum mestre. Aí você lê aquilo, mas tipo, isso que está falando aqui, eu vi isso na minha prática. Vai ser um pedacinho, um fragmentozinho do Dharma, mas você viu aquilo. Aí você fala assim, nossa, ele passou por aqui. Ele passou por aqui então. Aquela confiança de que tipo, é o mesmo caminho que a gente está trilhando. Ele passou por aqui. Então esse caminho tem que estar certo. Dá confiança nesse caminho. Então você vê, é uma coisa que tipo não é uma coisa intelectual, é uma coisa que vem do próprio coração, né? De expor o coração a experiências, a novas informações, a novas... todas as pessoas no mundo são desonestas, são maldosas, as pessoas querem tirar vantagem de mim. Ok, vamos frequentar um mosteiro, vamos frequentar centros budistas, onde tem um ambiente mais agradável, tem pessoas com interesses mais similares. Vamos conhecer esses mestres, vamos observar como eles se comportam, vamos ver se eles se comportam com cobiça, raiva, delusão, ou com humildade, com renúncia, com sabedoria. E aí expor a mente a essas novas informações, né, tipo, vai ajustando as coisas naturalmente, não é uma coisa intelectual. A planta não precisa se pensar, não, o sol está brilhando, logo vou crescer. Não, o sol brilha, tem as condições do solo, tem a água, vou crescer, ela cresce naturalmente, nada forçado. Não precisa ver alguém de fora lá e ficar puxando a planta, vai, nasce. Não precisa nada disso. É natural, vem de dentro, vem da própria planta. A planta tem a natureza de crescer e seguir o sol lá. Então, naturalmente aquilo vai surgindo, não tem nada forçado, não tem nada que a gente tem que engolir goela abaixo. Então se a gente tem dúvida, ok, a gente trabalha com o que a gente tem. Se tem dúvida agora, vamos fazer assim. E é engraçado que no começo às vezes a gente tem uma tendência de, não, acho que isso é engraçado quando a gente chega num certo ponto que, por exemplo, o mestre fala, faça X. A gente pensa, não, isso não faz sentido fazer X. Eu acho que não tem nada a ver fazer X. Eu acho que não é necessário fazer X. Aí, tipo, você vai, pratica, você não dá tanta bola para aquilo. Aí depois você tenta praticar, faz, e você fala, era isso. Tipo, eu não acreditava que ia dar certo. Mas você pega, faz, assim, mesmo sem acreditar que vai dar certo,
e observa o resultado. Aí fala, não é que deu resultado mesmo? Tipo, que nem cântico. Eu era também super teimoso com cântico. Não, pra que perder tempo com cântico? Vambora meditar. Pra que ficar perdendo tempo com essa cantoria toda? Bora meditar. Aí você ordena no mosteiro tailandês, tipo, meia hora de cântico, às vezes 1 hora de cântico, em tailandês e em Pali, e tipo, que não acaba. Fora as vezes que tinha que fazer 108 rodadas de Tipso, tipo, ok, tem que fazer, né? Tipo, é monge, tá lá, tem que seguir a rotina. Ok. Você fazia mesmo não tendo muita fé naquilo. Aí depois você faz e senta meditação. Aí você fala, nossa, não é que a mente está melhor do que se eu estivesse simplesmente sentado, feito um teimoso? Fiz os cânticos, por mais que eu não tivesse fé que fosse dar alguma coisa, aquilo tem um efeito na mente. E aí começa a bugar, né? Você começa a ver que, tipo, às vezes a nossa dúvida é uma dúvida que bloqueia a gente, né? Aquela nossa desconfiança, na verdade, estava sabotando a gente, né? E a gente começa a ver casos em que realmente, se eu tivesse fé no começo, eu simplesmente pegava aquilo direto, eu poupava muito tempo na minha prática se eu simplesmente pegasse aquilo, fizesse e observasse na minha mente o resultado. Então, às vezes, a gente começa a ver que, tipo, depois, compensa ter fé, ter confiança em certos pontos. É útil, poupa tempo. Como diria o Adjan, é sabedoria emprestada. A gente não tem sabedoria, a gente empresta. A gente não tem dinheiro no banco para comprar alguma coisa, algumas pessoas tomam essa prática, de emprestar. Não é nossa essa sabedoria, mas resolve o problema. Às vezes serve para resolver o problema. Então, tem isso também, né? Tem esse caso de que a gente pode ser uma pessoa que tem dúvidas, uma pessoa que tem mais tendência à dúvida, mas depois, com o tempo, a gente vai vendo que tem situações que, tipo, né? Eu não gostava de fazer isso. Eu não concordava quando o professor falava fazer isso. Mas depois de um tempo fazendo, mesmo contrariado, eu vou pegar e fazer, vamos fazer esse negócio. Aí você pega e faz e fala, nossa, não é verdade que ele estava totalmente certo, que eu simplesmente estava sendo teimoso? Que eu simplesmente estava sendo cego pelas minhas quelezas e que, tipo, se eu tivesse simplesmente pego e feito, já estava muito mais na frente? Então, isso também ajuda a sabotar, a desarmar esse circuito de desconfiança da mente, que às vezes está exagerado, né? É bom ter desconfiar, né? Ainda mais no mundo atual, que muita gente está querendo enganar, muita gente está querendo vender produto que a gente não precisa, né? Ou empurrar coisas que vão nos prejudicar, né? Então é bom ter um pé atrás. Mas em assuntos espirituais, né? Se vem de uma fonte nobre, né? E a gente já construiu o mérito, já construiu o vínculo, já tem uma certa confiança, né? Às vezes, vamos experimentar fazer isso. Por mais que eu não concorde, vamos tentar fazer isso. E olhar para a mente. Experimentar. Né? E aí aquilo vai sendo uma informação nova para a mente. Muito mais do que a gente ficar pensando a respeito, né? É que nem aspiração a ser monge. Às vezes as pessoas ficam, não, estou pensando muito sobre ser monge, isso, aquilo. A melhor solução é não pense. A melhor solução é vá para o mosteiro. Vamos ter experiência de mosteiro, vamos ver como é que é. Fica 7 dias, sente as águas, fica 15 dias, fica 30 dias, vai para outro mosteiro, sente diferentes mosteiros. Isso é viver no mosteiro. Ok, agora eu tenho mais informações, mais experiência do que é viver no mosteiro. E aí aquilo vai entrando na sua mente e vai combinando com o que tem dentro. Às vezes a gente tem uma ideia muito romântica sobre ser monge, né? Eu lembro direitinho, né? Eu estava em 2013, né? Tava planejando ir para Tailândia para me ordenar. E aí teve um retiro com a Adjan Mudito lá em Vinhedo, né? E aí, tipo, é curioso, né? Você fala assim, a sua mente parecia estar muito firme na ideia de se ordenar,
Aí vem o Ajahn veio com uma história que tipo ele foi enviado, como é que fala? Aí na Natchá tinha essa prática anual de levar os monges pro eremitério lá em Daldal, que tipo é uma área bem austera, tipo não tem cabana, né? Os monges ficam na floresta, tem simplesmente plataformas de bambu, não tem nenhuma parede, tem um telhadinho, uma plataforma de bambu. E aí você coloca sua barraquinha guarda-chuva lá, e é aquilo que você tem para dormir, para proteger do ambiente externo. E nessa floresta tem tigres e tem elefantes de verdade. E eles estão soltos. É um Jurassic Park sem cerca elétrica. E tipo, o Ajahn Mudita relatando que tipo... como é que fala? Não lembro direito qual que era a história, mas... Você ouvia rugidos de tigres, né? Você via... Às vezes barulho de coisa andando, né? Tipo, no mato, e você pensava, nossa, é um tigre que tá vindo me comer. E tipo... Aí o Ajahn Mudita, que ele contou que tipo, naquela noite ele sentiu tanto medo que ele pensou, não, realmente, isso não é o fim, né? Ninguém merece isso, ninguém merece sentir tanto medo. Amanhã eu vou embora, não quero saber de nada, eu vou embora daqui, senão não faz sentido nenhum. Eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Mas aí, tipo... Não tinha opção, né? Era de noite isso, né? Cada cabana ficava muito distante uma da outra, você não tinha muito o que fazer de noite, né? Não tinha como sair andando no mato. Como diria ele, né? Tipo... Se fosse para o máximo que podia fazer é ir para a cabana, para a plataforma de outro monge, mas você ficava sem o outro monge lá, olhando um para cada do outro e o tigre lá no mato, do mesmo jeito, né? Porque o tigre está lá. Então, assim, o que vai ajudar? Vou ficar aqui então, fazer o quê? Não tem muito o que fazer. A única construção protegida é o salão e tá tipo a 1 hora no mato, né? Então, assim, andar no mato 1 hora à noite, tipo, o que vai adiantar isso? E aí, tipo, ele ficou... Se eu me lembro corretamente, minha memória é meio falha, aí ele continuou lá. E de manhã, aquele medo tinha sumido. Aquele medo não tava mais lá. E aí, tipo, ok, nossa. Ontem a minha mente estava, tipo, totalmente selvagem, de que, tipo, nossa, eu vou embora, vou pegar minhas coisas e vou embora. Não, dá pra ficar. Tipo, você enfrentou o medo. Aí, tipo, você fala, meu Deus, tipo... Você vê uma informação assim, tipo, bagunça a mente, né? Pode abalar a mente. Às vezes é uma ideia romântica de ser monge, é um local pacífico, agradável, todo mundo legal. Aí vem uma história dessa que, tipo, nossa, senti tanto medo a ponto que, tipo, eu queria pegar minhas coisas e ir embora, né? Tipo, então, assim, às vezes a melhor forma de processar isso, né? Amadurecer essas ideias, né? Com experiência, né? Tipo, vamos pro mosteiro, vamos ficar no mosteiro. Não adianta só visitar de passagem, né? Tem que ficar... por um tempo, né? Ver a rotina do mosteiro, né? E, tipo, a gente se adapta nessa rotina, a gente consegue ajudar no trabalho, ou a gente fica reclamando mentalmente o dia inteiro, né? Então, assim, ou a gente vai procurando defeito nas pessoas, né? Então, assim, experiência é a melhor coisa, né? Tipo, se alguém começa a ter muita dúvida sobre algum assunto, o que eu mais recomendo é isso. Experiência. Alguma experiência para ajustar aquela ideia. Né? Tipo, alguma experiência para... É muito melhor do que ficar pensando a respeito, tentar racionalizar o assunto, né? Não, se eu fizer isso, A e B vai dar C e C mais D igual a E. Não, isso não resolve. A mente vai continuar girando. Às vezes precisa de mais experiência. Precisa de mais experiência para amadurecer as ideias. Então... São coisas diferentes, mas a experiência resolve igualmente, né? Tanto desconfiança ou dúvida com relação ao Buda Dhamma Sangha, né? Como tipo ideias como se ordenar e coisas do tipo, né? Você vê. Experiência é a melhor forma de resolver, a melhor forma de processar isso, amadurecer essas coisas, se não estão muito maduras. Com essas novas experiências, né? A mente vai ajustando, né? Vai produzindo novas ideias, vai produzindo novas percepções. E a gente vê, será que isso é realmente para mim? Será que isso é realmente para mim? Será que é por aqui mesmo? Será que eu realmente devo, como é que fala, tem algum benefício qual o benefício que tem de confiar no Buda, né? Qual o benefício que tem de confiar na Sangha? Qual o benefício que tem de confiar no Dharma?
Então, são coisas que a gente resolve na experiência, né? Não é simplesmente sentando diante de um livro refletindo filosoficamente sobre o assunto. Essa tradição é muito sobre experiência, né? Pegar e fazer, pegar e testar. Isso deixa a mente mais sólida, né? Mais firme, né? Porque tem base na experiência, uma coisa embasada, não é uma coisa flutuante em ideias, né? Porque em ideias tudo é possível, né? A gente começa a pensar demais, tudo se encaixa logicamente, intelectualmente, mas a experiência depois é o que define, né? Por exemplo, a pessoa às vezes, vários casos de pessoas que iam lá para o Map Jam com a ideia de se ordenar, fica um tempo no mosteiro, depois desaparece. Simplesmente vai embora sem avisar nem nada, então desaparece completamente. Aí você pensa, o que passou na cara? Por que a pessoa tem... Aí eu lembro direitinho, dois ingleses, né, que ficaram um tempo no mosteiro, aí depois eles foram viajar para fazer o visto, passaram por Bangkok, aí a experiência de passar por Bangkok foi o suficiente para bagunçar a cabeça deles. Eles falaram, não quero me ordenar porque lá eu posso tomar sorvete quando eu quiser. Eu falei, meu Deus, gente, sorvete, sério isso? Sorvete, né? Mas você vê, a pessoa tinha essa aspiração de virar monge, mas por esse desejo de não conseguir abrir mão desse desejo de tomar sorvete quando ela quiser, aquilo foi mais forte do que a ideia de virar monge, né? Então, por mais que a sociedade capitalista não faça sentido, o mundo não vai para nenhuma direção, mas eu quero tomar sorvete, então eu vou continuar. Então, assim, é engraçado isso, mas a mente não é muito... Às vezes ela não age de forma muito lógica, né? Muito sábia, né? E você vê, é causa e condições, né? Ninguém é obrigado a ser monge, ninguém é obrigado a ser médico, ninguém é obrigado a ser advogado, ninguém é obrigado a nada, né? Então é causa e condições. A pessoa tem uma... Assim, a aspiração para ser monge é uma causa e condição. Agora, as qualidades para ser monge é outra história, né? Então, assim... As qualidades para ter... A aspiração para a iluminação, ok. Agora, as qualidades para conseguir alcançar algum estágio de iluminação é outra história, né? Mas simplesmente porque alguém quer se tornar um Buda, que a pessoa já é um ser purificado, né? Não adianta simplesmente ter a ideia, né? Hoje em dia nas redes sociais não falta gente querendo aparentar riqueza só tendo dívida na conta bancária, né? Então, assim, não adianta nada parecer que tem riqueza se não tem nada por trás, se não tem lastro, se não tem recurso, que não é uma coisa falsa, que não se sustenta por muito tempo. Então é isso, você vê, experiência, né? Experiência é o que ajuda a resolver esses problemas, né? Expor a mente a novas experiências, né? Se a nossa mente foi traumatizada por pessoas más, pessoas que tiravam vantagem, a gente tem que se expor a um ambiente com pessoas saudáveis, né? Esses ambientes existem. Na minha experiência, esses ambientes existem. Existem pessoas boas, existem pessoas admiráveis na minha experiência. Foi incrível ir para a Tailândia e ter a oportunidade de morar num mosteiro em que você via aquela generosidade das pessoas doando de manhã, a fé que elas tinham nos monges, a fé com que elas faziam os cânticos, aquilo inspirava a mente. Fazer os cânticos em harmonia, em todo mundo no mesmo ritmo, sem um fazer mais rápido que o outro, todo mundo se esforçando para fazer em harmonia na mesma sílaba. Aquilo inspira a mente. Então você vê, às vezes falta experiência para certas ideias amadurecerem, para certas qualidades amadurecerem. Então às vezes não é questão de pensar a respeito, é questão de pegar e fazer alguma coisa para ter novas experiências, para ter novos dados, para a mente poder tirar novas conclusões. Então é isso. Fica pra gente refletir e testar. Você vê, não simplesmente acreditar no que eu tô falando também. Tem que pegar e testar.
pegar e testar. Isso que a gente busca enfatizar. Ai, não gosto de cântico. É uma ferramenta que essa tradição preservou por 2.500 anos. Deve ter, assim, se tivermos 2.500 anos de burrice para preservar uma coisa que não serve para nada, será que a gente é tão burro assim, né? Para preservar isso, passar de geração para geração, né? O próprio Adiyamam fazendo cântico no culto dele até tarde da noite, será que não tem nenhuma utilidade fazer isso? Então, se a gente tem dúvidas, ok, não, cântico eu acho que não serve para nada, acho que é perda de tempo, tá bom. A gente pode simplesmente meditar por um tempo, mas assim, fica o convite, tá, não, pelo menos uma vez por semana, vamos fazer os cânticos, vamos ver. Uma vez por semana, toda semana, vamos tentar fazer. Eu não concordo, mas eu vou fazer. Humildemente eu vou tentar fazer e ver o que dá. Então fica o convite de testar e experimentar essas coisas, né? Que são ferramentas que são passadas dessa tradição, né? Então não é para ofender ninguém, não é para incomodar ninguém que essas ferramentas são passadas, né? Do mesmo jeito que tem remédio que é amargo de tomar, né? Mas é o remédio. Tem coisa que a gente não gosta, é óbvio. A gente não concorda, não é confortável. Renúncia é uma coisa que as pessoas não gostam, em geral, né? As pessoas gostam da cobiça, elas não gostam da renúncia. Então, mas o Buda fala que pela renúncia é uma qualidade admirável, a cobiça é uma qualidade criticável, né? Então, a gente tem que devagarzinho sentir nas águas, né? Experimentando, testando, e aí a gente vai caminhando. Alguma pergunta, compartilhamento? Nossa, eu passei tanto do horário assim. 11h30 já. Acho que eu animei demais. Tem uma pergunta, mas se tiver difícil o tempo... Não, por mim tudo bem. Se alguém tiver que sair, pode falar que a gente abre a porta lá. Como lidar com insatisfação? Que tipo de insatisfação? No geral, assim, com a vida, eu acho. Porque eu acho que eu tenho muitos privilégios, eu estou numa posição, assim, muito privilegiada, assim, financeira, eu tenho tempo, eu tenho um emprego bom, mas eu me sinto muito insatisfeito mesmo assim. Talvez seja uma pergunta muito... Não é... Pra fazer... Então, assim... Eu lembro de uma palestra do Adiyamam que ele começou justamente falando que no mundo, no Ocidente, né? Eu acho que foi uma coisa que o próprio Ajahn Chah falou quando ele visitou o Ocidente pela primeira vez, né? No Ocidente, né, as pessoas têm muitas formas de conforto, né, físico, muitas conveniências, né, muitas tecnologias para o conforto do corpo, mas não tem tecnologia e ciência para o conforto da mente. Então criou-se uma sociedade que preza pela preocupação excessiva do corpo, né, pelo conforto do corpo, né, mas não tem ferramentas para ter uma mente saudável, às vezes. Ao contrário, você vai para a Tailândia, se algum dia você for, você vê um país que tem lugares que são muito austeros, vilarejos muito pobres, mas as pessoas lá são muito mais felizes do que pessoas que, tipo, às vezes têm uma boa condição financeira aqui no Brasil. Era muito admirável isso, em Nana Chah, o mosteiro internacional na Tailândia, né? Tipo, aquele pessoal do vilarejo, pessoal simples, plantador de arroz, pessoal fazendeiro de arroz, pessoal agricultor, pessoal que cria búfalo, cuida de vaca. Aquele pessoal no domingo, no posto, vai lá no mosteiro, faz os cânticos em harmonia, doa alimentos para os monges, aquilo é tanto alimento que dá para alimentar também os leigos que estão hospedados no mosteiro, e o restante das doações ainda vai para a escola, vai para a instituição, vai para o hospital. Tipo, aquele transbordamento de mérito, mesmo o pessoal sendo aldeão, fazendeiro, a pessoa
Tipo, tem uma generosidade muito grande, tem... Pelo menos quando está no mosteiro, tem essa disciplina, né? Participa das atividades do mosteiro no posto, né? Vai para o mosteiro, ajuda a limpar o mosteiro humildemente, ajuda a varrer, tem gestos de respeito com relação à sanga, participa dos cânticos, faz os cânticos certinhos, né? Faz em harmonia com todo mundo. Tipo... E aí você olha as pessoas têm uma felicidade genuína por isso. Apesar de externamente a pessoa morar numa casa que às vezes parece um barraco, né, do ponto de vista ocidental, né, uma casa que mal tem vedação direito, mentalmente a pessoa está melhor. Então assim, você vê, uma sociedade, um país que preservou essa tradição, né, tipo, e apesar de ter mais dificuldades físicas, né, do ponto de vista mental, eles são muito mais saudáveis do que a gente. E buga a mente de muito ocidental, né? Você fala assim, nossa, o pessoal tipo, era para estar triste, sofrido aqui, mas não, o pessoal está bem. Apesar de ter condições financeiras não tão confortáveis, estão bem. Apesar de ser pobre, eles ainda doam, ajudam do que dá, se não tem como doar, eles doam um pouquinho, né? Ou então ajuda com o trabalho no mosteiro, ajuda a varrer, ajuda a cuidar das coisas, ajuda a dirigir os monges para lá e para cá. Então, você vê, não é só a riqueza material, né, que vai trazer brilho para a nossa mente, né? Então, quais são as condições para a mente brilhar, né? De acordo com o Buda, né, com os mestres dessa tradição, né? É mérito, né? A gente tem uma mente meritória, né? A gente cultiva a generosidade, né? A gente cultiva a virtude, né? Então, se a gente já cultiva a generosidade, né, já pratica a generosidade de alguma forma, né, então refletir sobre isso. Ok, a gente cultiva a generosidade, né, tipo, a gente ajuda essas pessoas que têm menos condições, né, seja como colega de faculdade, né, você ajuda os seus colegas a entender a matéria, você tendo condições de entender, ter um entendimento mais rápido, um intelecto mais ágil, às vezes você consegue entender uma coisa que os seus colegas não entendem, você senta com eles, você ajuda eles a entenderem. Isso também é uma forma de generosidade. Então, assim, questão de virtude, você busca cultivar os preceitos, busca cultivar, conter suas ações, busca cultivar amizades saudáveis. Tudo isso é digno de autoestima. Né? Buscar ter uma mente exemplar, né? E naturalmente a mente vai tendo autoestima, né? Vai tendo essa alegria interna. Né? Mas você vê, vem da mente, né? Não vem de condições externas. Né? Às vezes as pessoas ficam... Isso é uma coisa que eu alerto muito, né? As pessoas ficam buscando o trabalho ideal para tentar alcançar a satisfação mental. Eu acho que não é uma boa ideia ir por esse caminho. Porque trabalho ideal, né? Tipo, muito... Uma coisa que... Como é que fala? O trabalho... Do meu ponto de vista, eu acho mais apropriado ver o trabalho como uma ferramenta. É um jeito de você se sustentar. É um sustento. Mas aquilo não vai... encher a sua mente, né? É a prática do Dharma que possibilita encher a sua mente, né? Trazer felicidade para a sua mente. Né? Trabalho, se for um trabalho assim, que não force você a quebrar os preceitos, né? Que não force você a agir de forma má ou enganando pessoas, né? Aquilo deve ser bom o suficiente, né? E aí você tem um ambiente saudável, né? Pelo menos saudável, que as pessoas não ficam se bicando o tempo todo, né? Então, assim, se aquilo... Ok, então vou cultivar minha prática, né? Com a minha prática eu vou alcançar satisfação e vou ter mais saúde mental. Né? Então, o que eu recomendaria seria mais isso, né? Olhar para nossa mente, cultivar a generosidade, cultivar a virtude. Tipo, ter mais vínculo com o Dharma. Como a gente tem mais vínculo com o Dharma? Se a gente já fez retiro, não fez retiro, faça retiro. Se não fez retiro, vá no mosteiro. Passe um tempo no mosteiro, 3 dias, final de semana que seja, não importa, não precisa ir com metas altas, né? Começa de onde a gente está. Tipo, se pergunte, como que eu posso nutrir a minha mente com o Dharma hoje? Né? Tipo, que nem a pessoa que, tipo, não, tem um canteiro aqui, mas não tem flores aqui, por que não tem flores, né? É tipo, é similar, né? Nossa, nossa mente tem insatisfação. Mas a gente está colocando as causas e condições dessa mente para ela ter satisfação, para ela ter contentamento, para ela ter felicidade? Então, assim,
não também terceirizar o problema. Opa, se esse canteiro está sem flores, é porque a gente não tem condições suficientes ainda para ter flores. Ok, a gente tem que ter essa humildade de aceitar. Ok, agora não existe as condições para ter flores. Então, assim, essa insatisfação, ela existe, ela vai estar aqui porque ela tem que estar aqui. Ué, não tem condições de ter flores, então não vai ter flores. Agora também não vou ficar simplesmente, nossa, o canteiro não tem flores, não surge uma flor aqui também. Eu vou fazer alguma coisa a respeito, né? Vou cultivar, vamos colocar um adubo nesse solo, vamos colocar água, vamos proteger do sol, vamos tirar as ervas daninhas, vamos tirar as pragas. E aí as flores surgem em algum momento. Então, assim, não terceirizar o problema também, né? Tipo, também não brigar também, não tem insatisfação na mente, não poderia ter surgido insatisfação na minha mente porque eu sou budista há quantos anos, também não ajuda. Ok, nesse momento não tem causa e condição para ter satisfação, então a gente vai trabalhar com isso. Que condições eu posso nutrir aqui na minha mente? Vou ler um sutta, vou ouvir uma palestra semanalmente, todo dia vou tentar ler um sutta, vou tentar ouvir uma palestra, vou tentar meditar X minutos, vou fazer os cânticos diariamente, né? Os cânticos também têm um efeito bom na mente, de criar esse vínculo com o Buddhasasana, né? Tipo, a gente reflete sobre boas qualidades, né? Tipo, a gente reflete sobre as qualidades do Buda, do Dharma, da Sangha, né? Reflete sobre bondade, né? Tipo, aquilo inspira a mente a ter essas qualidades, né? E aí fica mais fácil a gente agir no mundo com essas qualidades, e isso paga a gente de volta, né? Que a mente fica mais feliz, mais contente, né? Então, assim, não, como é que fala? Talvez dessa forma seja uma forma de mudar esse terreno árido da insatisfatoriedade, né? E também cultivar metá com relação a si mesmo, né? Tipo, começando de si mesmo. A gente tem ocidental, a gente tem essa tendência, nós ocidentais temos essa tendência natural de se martelar muito, a gente se cobra, a gente foi como é que fala? Essas ideias cristãs de culpa, né? A gente muito enfiada na nossa cabeça, né? Então, assim, você vai para um país tailandês, é bem diferente, né? Mas não foram, como é que chama? Não sofreram influência do cristianismo, né? Então não tem essa coisa pesada, essa coisa, esse hábito mental de ficar se martelando, se agredindo internamente, né? Então, cultivar metá com relação a si mesmo também ajuda nisso, né? Que eu posso estar bem, em paz, feliz. Que eu posso estar bem, em paz, feliz. Uma hora a mente engrena e começa a ter algum bem-querer por si mesmo. E aquilo também ajuda a nutrir a mente. Tirar aquele terreno árido, né? Então, metá por si mesmo também é uma boa prática. Do ponto de vista da meditação, né? Porque o resto é mais ação externa, tipo virtude, questão de generosidade, são ações externas. Então, do ponto de vista da meditação, fica na meditação, toda vez que for meditar, uns 15 minutinhos de metá, ou então metade do tempo de metá, e depois a gente vai para outro objeto de meditação. Então, são algumas sugestões. Algo mais? Então é isso.